O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 29 seguinte. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos então, admirados, disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, o terço é que nos leva numa maior intimidade com Nossa Senhora, e nessa intimidade com Nossa Senhora, ela também nos leva para o seu Filho Jesus Cristo. Bonito o Evangelho de hoje, que Jesus ele está no mar da Galileia e ele subiu as montanhas, e sentou-se. Em volta do mar da Galileia tem as montanhas, mas não imaginemos montanhas muito altas, não. São os montes relevantes, Jesus subiu e sentou-se. E a multidão estava em volta escutando Jesus. Então percebemos que não é uma montanha assim desforme, difícil de aceder a ela, mas sim um montículo alto, onde Jesus poderia estar numa elevação maior e o povo embaixo escutando. Isso é por efeito da voz também. Quando você fala de cima para baixo, a voz ela encobre todo esse perímetro descendente. E aqui Jesus está preocupado porque ele está falando para as pessoas e ele está preocupado com a subsistência dessas pessoas. Essas pessoas já faz tempo que estão aqui escutando, elas têm fome. Como agora nós vamos deixar essas pessoas partirem para suas casas com fome? E aí ele recorre aos discípulos e pergunta: o que vocês têm aí para nós darmos de saciar a fome dessas pessoas? É óbvio que os apóstolos que estavam aí acompanhando os discípulos ficaram espantados com uma grande quantidade de pessoas, como vai dar alimento quando todos vieram sem preparação para esse momento do ágape, esse momento da partilha alimentar. E aqui Jesus, ele mostra o seu poder, o seu poder de saciar a fome com uns peixes e uns pães, ademais sobra comida. O que está por detrás desta imagem? Uma imagem teológica onde mostra que o poder de Deus é grandioso, ademais de ser grandioso, sobra em abundância. E Jesus está mostrando para os apóstolos aí que estão acompanhando, também os discípulos, outras pessoas, essa grandiosidade de quem Ele é. Deus se faz presente no meio de nós, Deus sacia as nossas necessidades e sobra em abundância. Então, neste tempo, o tempo do Advento, que é um tempo de espera, um tempo especial da graça de Deus, vamos pedir que Deus também alimente a nossa alma,
em abundância. Mas para que Deus possa alimentar a nossa alma, depende também de nós. Nós temos que dar o nosso sim, nós temos que abrir a nossa alma para a ação de Deus. E o que é abrir a alma para a ação de Deus? É abrir os ouvidos, é abrir os olhos, é abrir o entendimento, para que essa palavra que nós, por exemplo, acabamos de ouvir, ela se torne ação durante o dia de hoje. Aí sim, essa palavra está tendo acesso à minha alma. Então eu tenho que ser proativo à palavra que eu escuto, né? Os meus olhos que podem ver aonde eu fazer a ação e também o meu entendimento para que essa minha ação seja relevante. Então eu convido você, homem do terço, para que entre a palavra do dia de hoje e a palavra do dia de amanhã, você também busque um propósito relevante de ação de graças diante de uma outra pessoa, não diante dela, mas para ela. Busque fazer algo conscientemente. Não, eu quero fazer isso aqui em função da palavra de Deus que eu escutei no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente do nosso patrono São José, que Deus Trino derrama sua bênção sobre você, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.